Mano, o Corinthians ganhou o título da Supercopa e o pessoal tá falando da partida do Bidon e do André. Vamos dar uma olhada. O Corinthians que venceu a Supercopa, incrivelmente, não foi o Corinthians de Garro, de Memphis e de Yuri Alberto. Mesmo com o gol de Yuri Alberto fechando a vitória por 2-0 aos 49 do segundo tempo. Já bem pertinho do final. Foi o último lance do jogo, né? 52 do segundo tempo já. O Corinthians que venceu a Supercopa foi o Corinthians do Bidon e do André. Cara, a gente tá falando muito do Bidon porque o Bidon tá jogando muita bola faz tempo. Mas o que o André também jogou, especialmente no primeiro tempo, foi uma enormidade. O Corinthians anulou o Flamengo com uma marcação pesada, muitas vezes individual, na saída de bola individual mesmo. Foi melhor na maior parte do jogo. No segundo tempo, o Flamengo teve, no jogo inteiro, o Flamengo teve mais posse de bola, mas teve dificuldade para se infiltrar na defesa corintiana. Teve a chance do Paquetá, essa aos 48 do segundo tempo, o Paquetá chutou por cima. Quem queria ver o Paquetá, viu o André, viu o Bidon, mais do que Memphis, Garro e Yuri Alberto. E viu um gol ensaiado, que é uma jogada característica, treinada por Lucas Silvestre, o filho e assistente de Dorival Júnior. O Corinthians mereceu vencer. O Flamengo E essa jogada aérea do Corinthians realmente tá espetacular, né? não perdia 3 partidas seguidas desde junho de 2022. 2 com Paulo Souza e a terceira foi a estreia de Dorival Júnior naquele ano do título da Libertadores 2022. Breno Bidon. Eu amo esse moleque. Cara, esse moleque tá cada vez melhor. Bom, o gol que o Memphis perde no primeiro tempo é um contra-ataque puxado pelo Bidon, que cara, ele recebe o passe, ele carrega na medida certa, ele dá o passe na hora certa, ele faz tudo certinho, cara. O Bidon é o seguinte, o Bidon ele não deixa um espaço do campo vazio. Reparem nisso. A bola tá indo para um lado, se houver qualquer desarrumação tática do Corinthians, o Bidon parece que ele tem um chip que ele fala assim, peraí, ali tá desguarnecido, deixa eu recompor, peço a bola aqui, recomeço a jogada. Ele é um jogador que ele organiza taticamente o meio-campo do Corinthians. Onde ele estiver. Ele pode estar pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Ele vai preencher um espaço a ser preenchido. Esse é Breno Bidon. Jogador diferente, que tem 20 anos, vai crescer ainda mais e que é... Cara, e do ano passado pra esse, ele amadureceu muito, né? E o Dorival colocou ele mais avançado, né? Antigamente ele, bem na época que ele subiu ali, tava mais de segundo volante, agora tá jogando mais na posição do Garro ali, de meio armador, e tá jogando demais, né? É o outro cheque em branco do Corinthians. Infelizmente, é uma lei de mercado, até pela realidade que o Corinthians está vivendo. Eu não queria falar sobre isso, né? Porque a gente espera que ele dê benefício esportivo, e já deu, porque ele foi decisivo na Copa do Brasil e foi decisivo na Supercopa. Mas ele vai render muito dinheiro pro Corinthians, assim como o menino André. Acho que são os dois principais valores que o Corinthians tem hoje. 19 anos de idade, uma maturidade chocante para jogar uma final contra o Flamengo. Eu mesmo fiquei me perguntando se o André jogaria ou não jogaria, se o Dorival ia confiar, mas graças a Deus confiou e provou que a gente tem algo muito grande acontecendo no Corinthians hoje. O André me parece um jogador com um perfil até melhor do que Moscardo, Bidon, um perfil extremamente futebol europeu, né? Que o futebol europeu busca, que é um cara que sabe jogar e tem uma parte física inacreditável. A sensação é que não roubam a bola dele na bola, no corpo, é só na falta. Sabe proteger bem, ainda tem um refino ou outro ali que você se perde e tudo mais, tem uma bola que pisa, uma bola que podia ter tocado, mas chuta, tem chutado, mas enfim, é um cara de muita personalidade, muita coragem, né? Tem até um chute de esquerda que ele dá que ele erra, mas alguns jogadores iam demorar um pouquinho, iam tentar puxar pra perna boa, ele não, ele tá de cara pro gol, na entrada da área, puxou pra esquerda e bateu, errou, paciência, na próxima ele vai tentar. Cara, ele jogou essa final como se fosse um veterano, né? Nem parecia que ele tem 19 anos, né? Tá de novo, o André é um baita talento, fez uma puta final ontem, eu fiquei chocado, cara, fiquei assim abismado com o que fez o André, e é um desses casos de base que não tinha tanto destaque na base, né, que sobe meio assim, e o Dorival tem muito mérito em colocar em campo. Então a baita final do André, e é um baita garoto, né, um cara parece muito trabalhador, e fiquei muito feliz de ver as fotos dele ali com a mãe dele, né, a foto assinando o primeiro contrato, e agora já tem 2 fotos com a taça com a mãe dele, enfim, torcendo muito pro André continuar nessa pegada, e hoje dá pra dizer, é titular absoluto do Corinthians e com muito mérito, jogou muita bola. O jogador que joga em grandes equipes sempre sonha com seleção brasileira, né? Eu sei que você passou por todas as seleções base. É o seu terceiro ano como profissional, como você falou, e a cada ano que passa, jogando mais bola. Hoje, por exemplo, eu acabei de falar que pra mim você foi melhor em campo.
assim como vem sendo realmente o pulmão do Corinthians, o cara que tem sido inclusive criativo pro Corinthians também, fazendo gol. E eu quero saber de você, jogar num grande clube, sendo campeão pelo clube de coração, e sonha com a seleção também? Não tem nem o que falar, é sonho de moleque, jogar pela seleção. Vocês dois podem falar muito bem. Graças a Deus eu pude ser campeão com a seleção, já sub-20, claro, mas já foi um orgulho imenso poder estar vestindo a camisa do Brasil. Eu sonho todo dia com seleção, claro, mas tenho que continuar trabalhando. A gente sabe que o nível da seleção é muito alto, então eu acredito que a gente tem que continuar trabalhando para que, se Deus quiser, um dia isso possa acontecer. E eu acredito que eu trabalho muito e sempre pensando em seleção. Pô, eu acho que com certeza ele é o futuro da seleção aí. E eu acho que talvez ele possa pintar na próxima convocação já, porque ele tá jogando muito. Eu tava muito focado na final, né? Então acredito que eu procurei não olhar o Instagram, não olhar nada. Eu deixei isso pro meu staff. Eu tenho certeza que eles estão resolvendo muito bem isso. No final do ano passado também teve alguns rumores com o Flamengo, mas estou muito bem focado aqui no Corinthians. Graças a Deus a gente conseguiu começar o ano sendo campeão, então não tem nem o que falar, ser campeão em cima do Flamengo, que é o atual campeão da Libertadores, atual campeão brasileiro. Uma das potências do Brasil, a gente sabe disso, eles têm um elenco muito bom, mas acredito que hoje é um jogo só, a gente conseguiu sair daqui campeão, então glória a Deus por isso. Fala uma coisa pra você, o que jogou o Breno Bidon? Ei, Souza! O cara joga demais, joga muito, muita bola, mas muita bola mesmo. O melhor jogador do Corinthians disparado desde o ano passado, jogadorzaço. E ainda tem muito, acho que tinha, né? Se alguém tinha, não tinha dúvida, eu acho que esse menino aí tirou todas as dúvidas do Corinthians. Pelo amor de Deus. E entre esses vários personagens, dá pra destacar, obviamente, o Yuri Alberto, que sempre marca gol em jogos decisivos, né? Uma coisa impressionante. O Hugo, que é um cara muito identificado, que passou sem sofrer gols em um jogo importante. Matheus Bidu e Mateuzinho, os dois laterais em grande fase. Mas eu vou destacar, André, a dupla do Terrão, cara. A gente tá falando de dois caras, o Corinthians com uma base tão maltratada, cara. Tão maltratada. O Corinthians sofrendo tanto. E o Corinthians tem duas preciosidades, assim, que é André e Breno Bidon. Esses dois moleques, cara, eles são muito diferentes. O Bidon já estabelecido, pela terceira temporada aí, entrando já como titular do Corinthians, virou titular lá em 24, cada vez mais estabelecido, jogando muito, e o André, atuação de gigante, assim, realmente, esses dois garotos, titulares do Corinthians, André e Bidon. Concordo plenamente com você, plenamente, os dois jogaram muita bola, e eu até ouvi o Luxemburgo falando um dia, num corte aí, que ele resolveria o problema das dívidas do Corinthians facilmente com a base. Não vai resolver facilmente, mas é um caminho, cara, porque a base, o investimento vale demais, cara, quando você investe na base. Por quanto vai sair um Breno Bidon? Por quanto vai sair André? Esses caras, se eles forem bem vendidos, se tiverem condição de fazer uma negociação sem estar com a corda no pescoço, o problema todo é quando você vai vender jogador, porque você precisa. Se você não estiver precisando, né, você consegue vender bem, eles vão sair por uma grana, assim, negócio assustador, porque os dois realmente jogam muita bola, e ontem o André foi um dos destaques, junto com o Bidon e com outros tantos jogadores. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal comentando um pouco da partida do André e também do Breno Bidon. Pra mim, os dois foram essenciais nessa conquista aí da Supercopa. O Breno Bidon já tá amadurecendo mais, tá pegando mais na bola, tá chamando mais o jogo pra ele, e agora ele tem tudo para evoluir ainda mais. Ano passado ele já evoluiu muito, jogou muito na final da Copa do Brasil, e nessa Supercopa, pra mim, ele foi o melhor jogador da partida. E o André é um menino de 19 anos, jogou essa final parecendo um veterano já, nem parecia que ele tem 19 anos, né? Realmente ali ele desarmou a maioria dos jogadores do Flamengo ali, ele conseguiu sair jogando, realmente jogou muito essa partida. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!